Bom dia, turma. Hoje nós estudaremos um tópico de geometria que se chama unidades de medida. O homem sempre teve a necessidade de medir as coisas, seja distâncias, comprimentos, alturas e também áreas de superfícies. Se vocês forem estudar a história, vocês vão ver que desde os primórdios, desde os primeiros regimes de governo, um dos mais famosos são os egípcios, que as medidas de terra elas são feitas, seja para o controle dos reis e os governantes, como também para as propriedades privadas, os grandes donos de terra. Então o homem precisava de uma forma para ele poder medir a quantidade de terra que ele tinha. E com isso vieram várias maneiras de se medirem as superfícies. Agora a gente vai estar fazendo uma introdução de uma maneira bem simples para vocês poderem entender como que é medida uma superfície. Quando a gente fala de unidade de medida, a gente fala de algum instrumento ou alguma coisa que possa ser usada para medir, no caso, comparar com outras figuras. Então aqui nós temos duas unidades de medidas personalizadas, ou seja, eu que inventei, que são essas aqui, o quadradinho e esse pedaço de pizza aqui. Então essas duas unidades aqui são unidades minhas que eu vou usar para medir essas três figuras aqui, tá? Então essa unidade aqui eu vou medir essa figura e essa unidade eu vou usar para medir essa figura. Então no caso, essa figura ela é chamada de quadradinho, tá? Então para eu saber qual o tamanho desse retângulo aqui, eu vou verificar quantos quadradinhos tem dentro desse retângulo. Então, se a gente puder observar aqui, a gente vai verificar que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quadradinhos. Então, o tamanho dessa área, o tamanho dessa superfície vai ser 18 quadradinhos. É o tamanho desse retângulo. Então, como todas as pessoas conhecem essa medida, se você fala para alguém, esse retângulo mede 18 quadradinhos, as pessoas vão entender. A mesma coisa esse triângulo aqui. Quantos quadradinhos nós temos aqui? Devemos observar que esses aqui estão partidos pela metade, e esses aqui também. Então, aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esse triângulo tem 16 quadradinhos. Então, a gente já tem o tamanho dessas duas figuras. E usando essa unidade aqui, nós conseguimos verificar que aqui e aqui nós temos 3 pedaços que são iguais àquele pedaço de pizza ali. Dá uma reforçada nessa linha aqui. Então aqui a gente consegue observar que temos 3 pedaços. Nós temos esse aqui e esse aqui. Então, essa área, ela tem 3 pedaços de pizza, tá? Vamos representar assim, 3 pedaços de pizza. E é dessa forma que a gente faz as medições. Só que no nosso dia a dia, a gente não usa essas medidas personalizadas. A gente usa as medidas chamadas de medidas padrões do sistema internacional. Quando você, por exemplo, acompanha os seus pais para fazer a compra de um material para uma obra, se você vai comprar, por exemplo, revestimento de parede ou piso
que a gente comumente chama de piso ou azulejo, você vai ver que lá as medidas são em metros quadrados. Então você vai chegar lá, eu quero tantos metros quadrados de piso. E o vendedor vai fazer a conta e ele vai te passar a metragem dos pisos que você vai levar. Quando você, por exemplo, vai revestir qualquer coisa, eu vou fazer uma mesa. Aí a mesa, você vai ter que medir essa mesa para saber qual o tamanho dela. Então ela vai ter tantos metros quadrados. Vou construir uma casa. Qual o tamanho do terreno que você está querendo construir? Então ele é medido em metros quadrados. Agora, quando a gente estuda geografia, a gente percebe que, por exemplo, coisas muito grandes, iguais ao tamanho de um país ou de uma cidade, elas são medidas em quilômetros quadrados. O meu país tem tantos quilômetros quadrados de tamanho. Então, significa que a área desse país vai ser medida em quilômetros quadrados, porque são coisas muito grandes, tá? Outras coisas que vocês também veem dentro das suas casas são os fios de energia, os fios de cobre. Eles têm a medida deles em milímetros quadrados. Então, se você vai comprar, por exemplo, um rolo de fio, porque você está querendo botar tomada seus pais estão querendo botar tomada no seu quarto, ou então estão querendo colocar uma lâmpada do lado de fora da casa, e eles vão precisar comprar fio. Eles vão comprar fio com a medida de milímetros quadrados. Eu quero tantos metros de fio do tipo 2,5 milímetros quadrados. Então, é uma medida também que nós vemos em coisas do nosso cotidiano. Agora vamos apresentar aqui a tabelinha. Nós temos uma tabelinha para conversões de medidas, dessas medidas padrões que eu estava falando. Então, quais são as medidas? A unidade padrão do sistema internacional é o metro quadrado, tá? Então, isso aqui é o padrão. Só que, como nós temos medidas que são muito grandes e medidas que são muito pequenas, foi necessário criar submedidas, tá? Então, no caso, a gente vai usar os múltiplos e os submúltiplos do metro quadrado. O que significa isso? Cada uma dessas medidas que estão apresentadas aqui, elas são 100 vezes maiores ou 100 vezes menores do que o metro quadrado. Um exemplo. Quando você vai para a direita, essas medidas são menores. Quando você vai para a esquerda, essas medidas são maiores. Então aqui, o metro é o padrão. Decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado são maiores do que o metro. Decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado são menores do que o metro quadrado, tá? Então, como que a gente vai fazer essas conversões? Cada casa que eu passar, se eu estiver vindo para a direita, tá? Se eu estiver passeando aqui, para a direita, cada casa que eu passar, eu vou multiplicar o valor por 100. Mas se eu estiver fazendo um movimento contrário, se eu estiver indo para a esquerda, eu vou dividir por 100. Então aqui, se eu estiver indo para cá, tá? Cada uma das casas que eu passar, eu vou dividir por 100. Então tá aqui, por 100, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu botei algumas medidas aqui e a gente vai converter. Quando a gente usa essa tabela, uma coisa importante que a gente tem que saber é que essas medidas aqui do meio, tá? Esquece essa e essa aqui. Essas medidas aqui do meio, você só pode colocar 2 algarismos, tá? Essas aqui e essa daqui, não, você pode colocar mais. Mas essas duas aqui,
Essas duas não, essas aqui, essas 5, você só pode colocar 2 algarismos. Então vamos lá, vamos começar. 42 quilômetros quadrados. Então quilômetros quadrados estão aqui. Então eu vou vir aqui e vou escrever 42. Ele quer transformar para decâmetro quadrado. Então o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, se eu for usar a tabela, vou completar com zeros até eu ocupar a casa do decâmetro quadrado, tá? Então o meu valor seria esse daqui. Só que nem sempre a gente vai poder usar a tabela. Então a gente tem que aprender também a fazer o cálculo. E como vai ser esse cálculo? Eu não falei que cada casa que a gente andasse a gente teria que multiplicar ou dividir por 100? Eu estou saindo daqui e estou andando para a direita. Então eu vou multiplicar. Eu ando 1, 2 casas. Percebam que eu não conto essa casa aqui, aonde ele já está. Eu conto que ele está andando até onde ele chegar. Então, ó, 1, 2, chegou aonde eu queria. Então, ele andou 2 casas e eu vou multiplicar por 100. Então, a minha continha vai ficar assim. 42 vezes 100 vezes 100. Certo? Que como a gente já sabe fazer multiplicação por 100, a gente vai botar o 42 e vai acrescentar os zeros. Então eu tenho 4 zeros para acrescentar. Então eu boto um pontinho aqui, meu resultado vai ser 420 mil. Então quantos decâmetros quadrados são 42 quilômetros quadrados? Eles vão ser 420 mil decâmetros quadrados, tá? Então aqui foi convertido. Vamos fazer agora o segundo. 5 hectômetros quadrados eu quero transformar em decímetros quadrados. Então a gente vai lá no hectômetro, eu só tenho 5, então eu boto 5. Estou indo até o decímetro quadrado. Então eu venho, ó, até o decímetro, até aqui. Então eu vou completar com 0. Então eu vou fazer 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Completei até chegar no decímetro quadrado. Se eu não puder usar a tabela, 5. Estou andando da esquerda para a direita, então eu vou multiplicar. Eu ando 1, 2, 3 casas, então eu vou multiplicar por 100. 1, 2, 3. Então eu uso 100 3 vezes, que vai dar 5, acrescentando-se 6 zeros, eu vou ter 5 milhões. Então, quando eu converter 5 hectômetro quadrado para decímetro quadrado, eu vou ter 5 milhões de decímetros quadrados, tá? Decâmetro, eu tenho 121 decâmetros quadrados, 171 decâmetros quadrados. Então observa aqui que eu tenho 3 algarismos. Quando eu for colocar no decâmetro, o que vai acontecer? Eu boto os 2 últimos no decâmetro e 1 eu boto no da frente. Então aqui fica 71 e aqui 1. Então 1 ficou na casa do hectômetro quadrado e o 71 na casa do decâmetro quadrado. E ele quer transformar em metros quadrados. Então eu vou completar até chegar no metros quadrados, que é essa casa aqui. Então eu verifico que metros quadrados eu vou ter esse valor. Se eu não puder usar a tabela, eu vou escrever o 171. Vou verificar quantas casas eu estou andando. Eu vou contar daqui, tá? Porque é a unidade que está aqui. Então, daqui eu ando uma casa, até chegar no metro quadrado. Estou indo para a direita, então é vezes 100. Então, é 171 vezes 100. É só completar com 0. São 2 zeros. Então, eu vou ter 17.100. Então, a minha conversão vai me dar 17.100
e 100 metros quadrados. Agora, partindo para o 10 metros quadrados, eu quero transformar em hectômetro quadrado. Então, 10 metros, eu estou aqui, 10 metros, e ele quer ir para hectômetro, então ele vai para a esquerda. O que eu vou fazer? Vou completar com 0 até chegar lá. Então, ó, 2 zeros aqui. A próxima casa é o hectômetro. Então, o que eu faço? Eu vou botar apenas um 0 e uma vírgula, tá? Toda vez que você estiver completando para a esquerda e você estiver completando com 0, você vai colocar somente um 0 na casa que você tem que chegar, tá vendo? E vai colocar uma vírgula. Então, é 0, vírgula. Então, o nosso valor vai ser esse daqui. Se eu não tiver como usar a tabela, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o valor 10 e vou dividir por 100 a quantidade de casas que eu tenho que andar. Então, eu estou aqui no metro quadrado. Eu estou andando 1, 2 casas para a esquerda. Vou dividir por 100. Então, aqui ó, é 10 dividido por 100, dividido por 100. Então, a gente sabe que quando está dividindo por 100, a gente não necessita fazer a divisão, né? Só andar com a vírgula. Então, eu tenho 10, ele está aqui. A vírgula dele, que seria imaginária, ela estaria aqui. E eu tenho que andar 4 casas, porque são 4 zeros. Então, eu vou andar 1, 2, aí eu completo com 0, né? 3, 4, vírgula 0. Então, ó, tava aqui. 1, 2, 3, 4. No 4 você dá a vírgula. Então, seu número fica 0,0010, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, convertendo, fica 0,0010 hectômetros quadrados. A mesma coisa esse aqui, ó. Eu tenho 0,7 decímetros quadrados e eu quero ir para milímetros. Então, ó, 0,7. O que eu vou colocar em decímetros? Eu vou colocar o 0. Então, 0 eu coloco aqui. O 7 eu vou colocar na casa de trás, tá? Porque como aqui é 0, então significa que esse número aqui é menor do que o decímetro. Então, eu boto ele ali. Quero chegar até o milímetro, então eu vou completar. Aqui eu já tenho um número dentro da casa do centímetro, então eu boto mais 1 e os 2 zeros da casa do milímetro quadrado. O que vai acontecer? Esse 0 aqui, ele não vai aparecer mais, tá? Porque a vírgula desapareceu, porque eu estou vindo para a direita. A vírgula sumiu e o número que eu vou ter é esse aqui, ó, 7.000. Que eu vou poder fazer a conta assim. 0,7, eu estou andando 2 casas, porque o que conta é essa aqui, tá? Então, ó, 1, 2 para a direita. Vou multiplicar por 100 2 vezes, tá vendo? Aqui, ó, vou multiplicar por 100 2 vezes. Como aqui eu tenho um número decimal, basta eu andar a primeira vez com a vírgula para cá, sumiu, eu acrescento 0. Então, para ele andar uma vez, eu tenho que gastar um 0. Virou 7. Agora eu acrescento mais 3, 7.000. Então, eu coloco ali 7.000 milímetros quadrados. 7.000 milímetros quadrados. Agora nós temos aqui 19 centímetros quadrados. Queremos transformar em quilômetros quadrados. Então, a gente bota o 19 aqui. Quilômetro está aqui, então a gente vai completar até chegar lá. Lembrando que como a gente está completando para a esquerda, aqui só vai ter um 0, tá? Então vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e um 0 com uma vírgula, tá? Então aqui a gente vai botar 0,00 00 000019, tá?
Então o número ficou assim, bem pequeno, né? E para finalizar, nós temos 815 milímetros quadrados, queremos transformar em metros quadrados. Então, ó, 815 são 3 algarismos. A gente só bota os 2 últimos aqui no mm, tá? Então, ó, 15, o 8 joga para frente. E completamos com 0 até chegar no metro quadrado. Então, aqui, ó, 0, 0, 0 e 0 e uma vírgula. Então, o nosso número fica assim. Metros quadrados. Tá? Então, toda vez que a gente for fazer conversão, gente, a gente tem que observar direitinho para onde a gente está indo, para a gente saber se vai ter que multiplicar, se vai ter que dividir. E sempre prestando atenção para a gente não colocar a vírgula no lugar errado. Se estiver trabalhando com o número decimal, presta muita atenção na hora de andar com a vírgula. E no mais é isso. Então aqui a gente fez a parte da conversão e o próximo vídeo a gente vai falar sobre outras medidas de superfície.